Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez, estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre alguns ensinamentos deixados por Jesus. Me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e vou ser o responsável pelo estudo dessa noite, onde o tema que eu escolhi é um tema acho que é muito válido nos dias de hoje, dada as nossas dificuldades que o planeta passa, né, que é o tema Pedi e obtereis, uma mensagem deixada por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma boa dissertação a respeito do tema, no qual a gente vai conversar mais um pouquinho hoje. Para iniciar nossos trabalhos, os nossos estudos dessa noite, nós vamos primeiro, inicialmente, iniciar com uma prece, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e peço que me acompanhe em pensamento. Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, de amor e sabedoria, Jesus, nosso divino Mestre, Espírito amigo, Espírito de todas as horas, benfeitores espirituais que estão sempre presentes à nossa volta, nos auxiliando, nos demonstrando o bem proceder. Rogamos, Pai, neste momento de estudo, o seu amparo, a sua paciência, que possamos, Pai eterno, através das nossas melhores vibrações, absorver o que aqui está sendo discutido, de forma a colocar em prática no nosso dia a dia. Que possamos doar as nossas melhores vibrações ao nosso planeta, ao nosso país, àqueles que nos cercam, principalmente, Senhor, neste momento de transição. Que a sua paz se faça, principalmente naqueles mais necessitados, aquelas pessoas que sofrem, que estão com dificuldades, como sabemos, Senhor, sempre momentâneas. Que possamos rumar cada vez mais rápido para nosso desenvolvimento e para nossa felicidade, e que sua paz sempre se faça em todos os momentos. Pedimos dessa forma licença para iniciar o estudo dessa noite, rogando o seu amparo neste momento, assim como para sempre em nossas vidas. Que assim seja. Pessoal, então, continuando, então, conforme comentei, o tema Pedi e obtereis, que eu acho bem apropriado para o momento em que passamos. Começando então o tema, Pedi e obtereis, vem de uma mensagem deixada por Jesus. Acho que todos se recordam bem dessa frase aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E mais um complemento. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, que nada mais é uma interessante observação sobre essa frase de Jesus, concordam? Que nós, como pais e mães imperfeitos, já temos aquela necessidade de atender às dificuldades dos nossos filhos carnais. Imagine Deus, que é infinita bondade, infinita sabedoria, que é a perfeição plena de todo o universo. Se a gente pedir, ele não vai atender, não fica uma coisa racional dentro desse conhecimento que a gente tem de Deus, que a doutrina espírita nos traz. Mas, através dessa reflexão, a gente pode tentar imaginar como Deus nos ouve, né? Como Deus te ouve? Como é que será que Deus ouve a gente? Muitos caem na situação de que Deus não tem necessidade de ouvir por uma fatalidade. Fala, mas como assim fatalidade? Deus tem uma forma diferente de ouvir? O que algumas pessoas pensam para justificar a não necessidade de orar. Olha só que interessante. Há muitas pessoas que contestam a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil a gente expor. Não é assim, a gente não tem necessidade de expor. Se Deus é a inteligência suprema de todo o universo, por que que eu vou expor meus sentimentos? Ele já sabe o que eu preciso, não existe essa necessidade. É um pensamento até, assim, pela lógica interessante. Poxa, se Deus
ele sabe tudo aquilo que acontece no universo, inclusive que passa por nós, não tem necessidade de que eu peça para ele, o que a gente leva para a gente para um lado de um pouco de equívoco nisso, né? E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, ou seja, fatalidades, né, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, Deus descreveu assim o destino do Leonardo e acontecer isso na vida dele. Então, não adianta a gente orar, não adianta eu, Leonardo, orar para Deus, que isso não vai ser modificado. Aí já é uma coisa que já não faz tanto sentido. O fato de Deus entender tudo que a gente precisa e saber das nossas reais necessidades é uma coisa. Agora, outra é dizer que Deus definiu um destino para a gente e isso não vai ser mudado, então cadê o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de desenvolvimento, né? Então, aí já tem uma condição que não é tão lógica, segundo a que a gente tem na própria doutrina espírita. Continuando nesse tema, como Deus te ouve, né, é interessante pensar um pouco diferente, né? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? É uma pergunta, né? Por que isso acontece, né? Então, se a gente observar, ele nos escuta de maneira diferente do que pensamos, né? E nos socorre com meios que muitas vezes não imaginamos. Sabedoria suprema atua com vistas à aquisição de nossa maturidade. Providência infalível promove o amparo com recursos que nos atingem sutilmente, abrindo clareiras à nossa frente. Necessitamos apenas de desenvolver olhos para ver, e não estamos órfãos, né? Isso é uma coisa que é bem interessante, isso está no livro de Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vou interromper um pouquinho aqui o que a gente estava conversando sobre a apresentação, porque está um pouco difícil de ver aqui, mas é algo para a gente refletir, né? Deus nos escuta de maneira diferente do que a gente imagina, né? A gente sabe da nossa inferioridade a hora que a gente começa a rogar a Deus ajuda, pede a Deus que nos ampare, né? A situação fica diferente, né? Então, assim, mostra que a gente tem olhos que para ver, né? Para a gente poder, a gente saber o que pedir, né? A gente começa a promover Deus começa a promover amparo e recursos para a gente, né? Então é a forma de Deus ouvir sabendo, puxa, ele compreende a inferioridade e necessita de ajuda. Então são condições estas que começam a demonstrar uma situação diferente do desenvolvimento, né? Continuando então, seguindo a nossa apresentação, nós temos o seguinte: como Deus nos ouve, né? Como Deus te ouve? Vamos olhar mais um pouquinho neste detalhe, uma informação trazida continuando do livro Ajuda-te e o céu te ajudará. Olha só que interessante. Onde enxergamos castigo, há lições. Onde entendemos solidão, há amparo. Onde percebemos indiferença, há socorro. Onde captamos torturas, há maturação. Paralelo a esses escopos que aperfeiçoam a alma, torrentes de luz e oportunidade de felicidade se avolumam ao nosso redor, aguardando que abramos os canais de sensibilidade e da emotividade evangélica, a fim de entrarmos em relação com o amor. Nossa vida será leve, nossas provas serão bênçãos, nossas dores serão bálsamos, nossos gestos serão doces, nossa existência será mais rica. Olha que interessante, né? Faço questão de grafar aqui para a gente, né, uma coisa que é muito interessante. Onde enxergamos castigo, há lições aqui, ó, tá aparecendo aqui lições, né? Onde entendemos que há solidão, há amparo. Onde percebemos indiferença, há socorro. Onde captamos torturas, há maturação, né? Então, sempre que aquela situação difícil que a gente passa, no primeiro momento, né, é uma coisa que parece a gente insuportável, mas vale lembrar que é momentânea e algo que é para o nosso desenvolvimento. Isso não acontece por acaso, a gente sabe que o acaso não existe. Então, são condições estas que fazem o espírito melhorar, né? O que define aqui no final
da mensagem, né? A fim de entrarmos em relações com o amor, né? Nossa vida será leve, nossas provas serão bênçãos. Tudo isso começa a se melhorar, né? Ficar cada vez melhor à medida que a gente tem esse amparo. Uma vez que eu oro e eu adquiro ajuda, a ajuda às vezes não vem da forma que a gente imagina. Eu costumo falar bastante com os meus filhos, né? Eu peço paciência a Deus. Deus vai chegar para mim e me dar paciência, toda a paciência que eu preciso, ou ele vai me dar oportunidade de ser pacientes, né? Então, de treinar minha paciência, de pensar mais duas vezes antes de agir ou antes de falar. Então, são situações essas que Deus nos ouve a todo momento e coloca formas um pouco diferentes do nosso entendimento, dada a nossa ainda não evolução, ou a gente ainda está num estágio ainda de com pouco entendimento das condições de Deus, dos espíritos superiores, a ponto de achar que aquilo não veio da forma que eu imaginava. Então a gente pensa muito restrito à nossa vida momentânea, à nossa vida terrena, encarnada, não pensa no cenário futuro, no cenário da evolução. Então, se Deus nos ouve, a gente já viu como é que é assim, ou pelo menos discutir um pouquinho de como Deus nos ouve, não seria interessante a gente entender também como conversar com Deus? É algo que acho que vale a pena a gente refletir. Então, ensinada por Jesus e pelos espíritos superiores, a prece é uma manifestação da alma em busca da presença divina ou de seus prepostos. É uma conversa com o Criador ou com seus emissários, e por isso deve ser despida de todo e qualquer formalismo. É uma coisa simples, né? Jesus já definiu isso para a gente, né? É a manifestação da alma em busca da presença divina e dos seus prepostos. Então, não adianta ficar rebuscando palavras, procurando melhores formas, vamos dizer assim, rotinas, não. É uma coisa que é despida de qualquer formalismo, ou seja, é o sentimento, deixar o sentimento fluir, né? O que a gente sentia que tem necessidade de falar com Deus, nosso Pai. Então, como conversar com Deus? Olha o que Jesus nos transmite, né? E quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu pai em segredo, e teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Nas vossas orações, não useis muitas palavras como gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavra. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Olha a simplicidade de Jesus nessa frase. Né? Um primeiro momento que ele faz essa comparação, de que ele cita que os hipócritas, né, que utilizavam, que iam na frente das sinagogas, falavam em voz alta, demonstrando, ó oh, Deus, como eu mereço. Não é isso. O intuito, né, é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar e o Pai em segredo. Por quê? É um sentimento seu, uma conversa nossa, íntima com Deus. Ninguém precisa saber, é uma coisa do nosso espírito com o Criador. E complementa mais, né? Quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vos perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Né? Então, deixando claro que se eu tenho alguma coisa errada com alguém, né, como é que eu vou pedir a Deus para corrigir as minhas falhas se eu não consigo nem perdoar a falha dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, irmão de reencarnação, dependendo, irmãos de família? Então a gente tem que refletir sobre isso também, é um ótimo ensinamento. Poxa, eu peço para Deus me ajudar tanto, mas também na hora que os outros me pedem ajuda, eu não ajo da mesma forma. Onde está a justiça nisso, né? Algo de próximo nisso. Então, é algo para a gente refletir bastante sobre esses conceitos. O exemplo de como conversar com a prece, eu gosto bastante de um vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é uma historinha simples, mas que mostra bem o quanto a gente discretamente pode liberar nosso sentimento para conversar com Deus. Olha que interessante.
Então, a prece com pressa. Como funciona isso, né? Vamos colocar play aqui. A nossa que está no céu, santificado seja de vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje. Da nossa finança, assim como nós perdoamos, aqueles que estão ofendidos, não deixemos cair em tentação, na jornada do mal, amém. Assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espiritual? Eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não veio ao caso agora, eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, porque eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e vai me ajudar a atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra estar numa sintonia melhorzinha, não? Oh, Que isso, cara? Nossa, só falava, passa. é sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava em trazia, que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vence amanhã. Mas também ganha de tudo, tu viu, Pedro? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. As palavras rebuscadas. Sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, Senhor. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece, jeito, voz, palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Tá. Então eu chegava pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? E como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele assim, as coisas que você fez durante o dia. As suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, tudo bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa isso pra lá. Tá bom, então. Até mais. É. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando. Os médicos pediram até pra gente se preparando, entendeu? Porque tá passando mais tempo com ele, levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não quis. Peço a Deus que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar. Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Só não. Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. Então, gente, eu acho que traz bem essa informação de que uma prece ela pode ser singela, né? O rapaz faz uma prece toda vez aficionada sempre uma coisa correndo, etc e tal, sendo que a própria entidade vem e explica para ele como deve ser uma prece. Tem todo o lado de demonstrar, assim, a necessidade da gente falar do nosso coração, né? Que é o mais importante nessas situações, né? A gente utilizar os nossos sentimentos para conversar e não fazer com pressa, como foi dito, né? Isso é o que acontece muitas vezes, né? Todos os nossos pedidos são realmente atendidos, né? O rapaz falou assim, do jogo de time de futebol, do Vasco, etc., mas será que todos os nossos pedidos são atendidos? Olha só o que a gente costuma pedir nas preces, né? Ou, de uma forma geral, a população de uma forma geral. Primeira coisa é ganhar na loteria, né? É um dos pedidos que mais acontecem nas preces, né? Outros estão pensando simplesmente nas viagens dos sonhos,
Ou quem sabe, né, ter fé no time de futebol e talvez aquele carro. Mas será que todos os pedidos serão atendidos mesmo? Será que isso é coisa para a gente pensar numa prece mesmo, né? Ou ainda, existem outras informações que, olha que interessante, uma pesquisa do que era mais pedido para sair nas preces. Olha só, sair do vermelho, fazer atividade física, comprar ou trocar de carro, perder peso. Será que são os pedidos que realmente fazem sentido a gente ter numa prece? É uma coisa que... E é um dos mais pedidos, né? Sair do vermelho é um dos mais pedidos. Eu acredito que isso aqui vai mudando bastante com o tempo, né? Mas não é isso, né? A gente tem que pensar no que a gente vai pedir numa prece. E se a gente observar bem, né? Vamos observar a máxima que é deixada, né? Concedido vos será o que quer que pedirdes na prece. For ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede à tua súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Não é verdade isso? Assim, puxa, eu quero ter bastante dinheiro, mas será que dinheiro vai fazer algo que desenvolva o meu espírito? Né? A gente sempre pensa na reencarnação atual, como dito, mas a gente tem que pensar que a gente tem, numa oração, no que a gente está fazendo no planeta Terra, a gente não está a passeio, né? Não está fazendo turismo. A gente está aqui para se desenvolver, e desenvolver espiritualmente, né? E o desenvolvimento espiritual é algo que acontece através dessas condições na qual Deus coloca para a gente. Então, vamos recapitular. Se eu passo por dificuldades, eu vou deixar de orar a Deus, que aquilo é inevitável? Não, não é isso. Na verdade, Deus vai nos auxiliar a unir forças e vai atenuar, querendo ou não, as nossas dificuldades, de forma que a gente tenha maior chance de sucesso nas nossas provas, nas nossas expiações. A gente vai comentar um pouquinho disso um pouco mais à frente. Mas, para deixar claro, né, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo, dito por Meimei. Olha um exemplo disso, isso aqui é muito bonito, né? A oração ela não vai tirar as dificuldades, tipo, não vai sumir todos os nossos problemas de uma hora para outra, mas vai nos trazer tanta força que a gente vai conseguir vencer. A gente vai ter uma chance de vencer muito grande. Exemplo da atuação da prece. Olha que mensagem interessante. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que se tenha diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele ergue, caminha e descobre ao longe um regalo. Ao divisá-lo, ganha coragem. Né? Então, ele verifica que ele está nessa situação do deserto e com aquele sopro, né, de intuição dos espíritos, olha, caminha mais um pouco, está chegando ao fim, etc., ele chega nessa situação. Mas aí, dependendo do desenvolvimento espiritual daquele homem encarnado, daquele espírito encarnado, daquele homem, né, o que a gente verifica? A gente pode ter duas respostas para essa condição, né? Essa mensagem é do Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente tem? Né? Pensamentos após a descoberta do regato no deserto. Vamos lá. Se o homem tem fé, o que acontece? A primeira coisa que ele pede, ou que ele fala, é o agradecimento. Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Ele sabe que ele é pequeno e graças àquela intuição, aquele suplício, né, que foi feito do Espírito para com o homem, ele ganhou forças. Não, puxa, eu posso continuar mais um pouco, e descobriu a água. Mas, por outro lado, se é um espírito encarnado na qual não tem tanta fé,
o que vai acontecer? Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Olha que situação diferente, né? Enquanto tendo a ciência, a percepção de como a gente é inferior no universo, que nada acontece por acaso, se abaixa, agradece a Deus por aquilo, por aquela inspiração, por aquela força que ele teve no momento final e, querendo ou não, nota que, puxa, graças à bondade de Deus, eu consegui me salvar, eu consegui achar água, etc. Já por outro lado, aqueles que faltam fé, o mundo muito materialista, muito individualista, falam, não, eu realmente sou muito bom, eu achei o caminho certo, eu consegui escolher da forma correta, e não pensa que nada, assim, por trás daquele evento, favoreceu a ele, foi apenas por força dele. Sendo que a gente sabe que não é assim, que tudo no universo tem um cadeamento, e Deus, com a sua infinita bondade, sempre nos auxilia através de benfeitores espirituais. Então é algo para a gente refletir, né? Como a gente vai agir? Com fé ou fazendo essa questão individualista de que eu contra todas as forças do universo, eu consegui me salvar? Acho que a resposta já está bem dada por esse slide aqui, não é? Então, a prece, em primeiro momento, é um ato de adoração, né? Visto que a gente viu do regalo, né, que, puxa, passei por toda a dificuldade, primeira coisa, eu vou agradecer a Deus e vou adorar a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. O que a gente tem? 3 coisas que a gente pode propor por meio da prece: agradecer, louvar e pedir. Ver que no exemplo que a gente passou, o primeiro momento foi o agradecimento de ter encontrado o regalo de água, etc., que fez com que o homem se salvasse. Pode-se dizer também que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser que se dirige, né? Então, a gente tem essa condição de fazer os agradecimentos e a gente transmitir o nosso pensamento ao ser que nos dirige, no caso Deus, a força suprema de todo o universo, criador de tudo, de todos nós. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se perde nisso, conforme eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só, né? Uma condição muito importante que a gente tem que ter na prece, tá? Vamos colocar aqui. É por isso que temos que vigiar nosso espaço, nossas atitudes. E é isso que a gente sempre conversa, né? Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não é mais tempo, não. Semana que vem a gente continua com o tema Parábola do semeador, página 195. Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? eu faço, pode deixar que eu faço. Meu Deus. O que você vai fazer? Não, eu estou aqui fechando o projeto. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em em família, para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes, minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia, Cíntia, os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Jurandir, Juraci, Jupira, Juceli, Jureni e Valdilene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Raiane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Cazuza, Kurt Cobain, Elis Regina, aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo. Gente, essa situação de prece é algo que
manter a concentração, né? Fica se alongando muito, é algo que... A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, perdão, coloquei o vídeo de novo, é não fingir orar em demasia, porque não serão pelas muitas palavras que seriam atendidas, mas pela sinceridade delas. A pessoa pode até ter sinceridade de falar o nome de todos, assim, mas é difícil manter a concentração com tantos nomes, com tantas pessoas, lembra que é uma união em conjunto, a gente vai falando, não tem erro nenhum a gente desejar pelo próximo, por todos aqueles, e aliás tem que se fazer isso, Jesus ensina isso pra gente, mas é algo para a gente ter uma condição importante na prece, não exagerar em demasia, né? Ficar muitas vezes discutindo um tema, etc. e tal, a prece fica interminável, e como a gente não consegue se concentrar, né? A gente não consegue manter um nível de concentração legal, então é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Que às vezes a prece está muito longa, muito extensa, né? E também não precisa ser tão automático, igual a gente viu no começo do primeiro filme, é uma questão de sentimento, mostrar realmente tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que é necessário, demonstrar o amor ao próximo com sinceridade, com maturidade, né, e transmitir as melhores vibrações mais do que as palavras, bem mais do que as palavras, que é o importante. Bom, continuando então, o que a gente tinha para falar sobre a prece, sobre a ação da prece, né? O que nós temos sobre a ação? Primeiro, é a transmissão do pensamento, né? Os nossos pensamentos atuam em forma de ondas no espaço. Então, eles são revestidos pelos nossos sentimentos. São lançados no espaço pelo fluido cósmico universal e são impulsionados pela vontade. Então, neste momento que eu faço a prece, eu estou transmitindo tudo isso, né? Estou transmitindo esse meu pensamento dessa forma. Transmitindo essas vibrações. Então, se eu me paro, concentro para Deus, pedindo ajuda, pedindo auxílio com os melhores sentimentos, isso vira energia no universo. Isso é disseminado por todo o universo. Conforme dito, atuam sobre formas de onda e são revestidos pelos nossos sentimentos, como se fosse um rádio, uma estação, transmitindo essas vibrações ao longo de todo o universo. Depois desses nossos sentimentos eles atingirem os seres ou os lugares onde endereçamos, querendo ou não a gente endereça isso, eles retornam para nós, potencializados pelas vibrações recolhidas naqueles lugares. Espíritos do bem atendem aos bons sentimentos, e os espíritos que se comprazem com o mal atendem aos maus pensamentos. Então, se eu faço, vamos pensar da melhor forma, né? A gente está fazendo uma prece, orando com dedicação, com paciência, com resignação. A gente pensa em situações boas, bons sentimentos, boas vibrações para aqueles que a gente está dirigindo a nossa prece, os nossos melhores sentimentos, isso retorna atendido pelos bons espíritos, pelos espíritos que querem o bem, e falam, puxa, olha, ele está se dedicando um tempo para auxiliar ao próximo, através mesmo que seja do pensamento, isso tem um retorno, isso sempre vai ter um retorno, né? E da forma análoga, de forma similar, quando a gente está fazendo situações equivocadas, situações que se comprazem com o mal, como a raiva, a mentira, é uma forma de pensar. A gente está gerando ondas de pensamentos também que não são muito saudáveis, são pensamentos ruins. E outros espíritos que se comprazem com essa situação da mentira, da calúnia, de fazer o mal, eles também vão devolver ondas nesse sentido, do tipo, puxa, é isso mesmo, você tem condição de fazer mais mal ainda, e não é isso que a gente quer, principalmente dada a condição de modificação do nosso planeta neste momento. A gente está aí no mundo fazendo a nossa transição para o mundo de regeneração, e justamente o que a gente quer são pensamentos melhores, e não o contrário. Então, a melhor forma de fazer isso é fazer uma prece, fazer uma oração, etc., para transmitir não só bons pensamentos, como os melhores fluidos para um planeta tão necessitado. E lembrando que toda essa energia nossa é utilizada, né? Nada é perdido no universo, tudo é transformado, tudo é utilizado. Então, a melhor é de contribuir com boas vibrações no universo, né? Quanto mais boas vibrações, melhor. Sobre a ação da prece, o que a gente tem, né? A pergunta 457 do Livro dos Espíritos traz isso de forma bem interessante. Os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Isso é uma pergunta que Kardec fez, e muito interessante a resposta. Observem, olha só.
conhecem até mesmo aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Livro dos Espíritos. Então, não só no ato da prece, mas também em todos os momentos, existe a capacidade dos espíritos verificarem o que a gente está pensando. E, inclusive, coisas que a gente queria esconder a gente mesmo. Então, condições boas e também as condições ruins. Motivo pelo qual a prece, por mais que eu não esteja expondo a palavra verbalmente, eu esteja pensando, eles já percebem. Então, se o meu pensamento é de resignação, de bondade, puxa, eu queria melhorar, mas eu estou com dificuldade, eles vão perceber, sem mesmo ter o dom, sem mesmo a gente expressar em forma de palavras. Basta pensar. E é o que exatamente concordo que Kardec diz, que basta a gente começar a pensar que eles já conseguem verificar o que é necessário para a gente. Então, nada melhor do que a gente pensar assim, puxa, eu vou fazer uma prece. A gente já começou a transmitir boas vibrações. Porque eu já estou pensando em me melhorar, em elevar meu pensamento a Deus, elevar meu pensamento às condições melhores da nossa vida. Então, é algo que faz todo sentido. A prece começa a se encaixar de uma forma perfeita em todas as situações. Inclusive, naquelas situações, a gente está passando por bastante dificuldade, porque é o momento de eu centrar o meu pensamento em algo muito melhor e tentar ser auxiliado. E os espíritos vêm, poxa, ele nem tá falando, mas a gente vê que ele quer melhorar. Então, isso já faz muita diferença. Essa já começa a ser a ação da prece. E algumas condições, gosto de colocar aqui, eu acho bem didático, essas condições da prece, onde Jesus de longa data já vem nos ensinando a orar. Olha que interessante esse quadrinho aqui, das qualidades da prece. O que Jesus nos demonstra através de orientações. Olha, orientação de Jesus, não vos ponhais em evidência. A prece levada à humildade. Outra, orai em secreto. Privacidade, não preciso falar para todo mundo que eu estou orando, basta eu me fechar meus olhos e pensar em Deus. Outra, não afeteis orar muito. Objetividade, puxa, meus sentimentos são objetivos, eu não preciso ficar colocando, escolhendo palavras, escolhendo a quem vou agradecer, da família inteira, não. Se eu dedico um bom pensamento para cada um que existe, inclusive encarnado, isso vai ser utilizado, com certeza. Misericórdia. Antes de orar, perdoai. Lembra que a gente comentou no meio da apresentação, né? O que adianta eu pedir para Deus me perdoar se eu não perdoo uma dívida de um irmão meu aqui encarnado? Não faz sentido, a gente tem que ter esse mesmo pensamento. E autotransformação. Examinai vossos defeitos, não vossas qualidades. Na prece eu vou pedir ajuda, então não tem que mostrar minhas qualidades, e sim meus defeitos. Tem que abrir os meus defeitos e pedir ajuda para corrigi-los. Toda ação no universo, todos os espíritas sabem que isso tudo é encadeado. Não existe o acaso. Tudo tem um porquê de existir. Isso é mesmo que uma prece nossa, num primeiro momento, ela não venha como informação do tipo, puxa, fui atendido, né? A gente sabe que o desenvolvimento nosso, o nosso aperfeiçoamento, ele requer ainda, mesmo com a ajuda de espíritas, muito esforço nosso, por mais que a gente ore, a gente vai precisar fazer algum esforço, mas num futuro não muito distante, a gente vai se beneficiar por aquela prece e por algo que a gente fez de bom. Um vídeo para encerrar o nosso estudo de hoje, que eu gostaria de mostrar, é um que demonstra claramente como é que uma atitude boa, ela retorna para a gente através de uma outra atitude boa. Olha que interessante essa imagem aqui, que eu acho bastante motivacional, acho muito legal esse vídeo, a pessoa que fez estava bem iluminada ao fazer. As boas ações constituem a melhor prece. Olhem só. Vamos ver. Geralmente o último que costuma dar um probleminha, mas vamos ver aqui. Vai rodar.
Então, gente, olha só que interessante aqui para essa questão, né? O vídeo demonstra bem para a gente. Deus sabe discernir, eu pergunto do Livro dos Espíritos, perdão, 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Resposta dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras, conforme demonstrado nesse vídeo, né? Vou ver que cada ação boa faz com que retorne para aquele que iniciou aquela primeira ação. Se vocês observaram no vídeo, o primeiro senhor, que é o que ajuda o menino quando cai do skate, né, que ajuda, é o que recebe uma ação boa no final, que é o recebimento da água ao final do vídeo, né? Então, é algo que faz bastante a gente refletir que a gente pode tornar esse mundo melhor, basta a gente modificar nossas ações, né? Então, era isso que eu tinha a trazer para a gente hoje à noite. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Peço desculpa por algum problema que tenha tido na transmissão ou no áudio, mas acho que correu tudo bem. Então, encerro agora com uma pequena prece para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Peço que me acompanhem em pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, nós agradecemos a oportunidade de estarmos em seu nome reunidos, cientes, Senhor, de que a prece é um fortíssimo instrumento para a nossa evolução, para o nosso esforço, para o nosso melhoramento. Através dela, conseguimos o apoio de benfeitores espirituais e podemos, Senhor, nos dedicar em desenvolver as nossas melhorias, a nossa reforma íntima, da melhor forma possível, com o melhor apoio possível. Que a sua paz sempre se faça e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que assim seja. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez e boa noite.